O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 216. Yudhishthira pergunta sobre fogo e Deus do fogo. Vaisampayana continuou. O rei virtuoso Yudhishthira, após ouvir esse discurso religioso excelente, se dirigiu novamente ao Rishi Markandeya dizendo: porque o Deus do fogo se escondeu na água nos tempos antigos, e porque aqui Angiras de grande esplendor oficiando como Deus do fogo costumava transportar oblações durante a sua dissolução. Há só um fogo, mas segundo a natureza de sua ação ele é visto se dividir em muitos. Ó Senhor venerável, eu almejo ser esclarecido sobre todos esses pontos. Como o Kumara nasceu, como ele veio a ser conhecido como o filho de Agni, o Deus do fogo, e como ele foi gerado por Rudra ou Ganga e Kritika. Ó descendente nobre da linhagem de Brigu, eu desejo saber como tudo isso aconteceu exatamente. Ó grande Muni, eu estou cheio de grande curiosidade. Markandeya respondeu: em relação a isso, esta história antiga é citada pelos eruditos, sobre como o transportador de oblações, o Deus do fogo, em um acesso de raiva, procurou as águas do mar para realizar uma penitência, e como o adorável Angiras, se transformando no Deus do fogo por carregar suas oblações para os deuses, destruiu a escuridão e afligiu o mundo com seus raios ardentes. Outrora, ó herói de braços longos, o grande Angiras realizou uma penitência admirável em seu eremitério. Ele até sobrepujou o Deus do fogo, o carregador de oblações, em esplendor, e nessa condição ele iluminou o universo inteiro. Naquela época o Deus do fogo também estava realizando uma penitência e ficou muito angustiado pela refulgência de Angirasa. Ele estava muito deprimido, mas não sabia o que fazer. Então aquele Deus adorável pensou consigo mesmo: Brahma criou outro Deus do fogo para este universo. Como eu tenho estado praticando austeridades, os meus serviços como a divindade presidente do fogo foram dispensados, e então ele considerou como poderia se restabelecer como o Deus do fogo. Ele viu o grande Muni dando calor para todo o universo como fogo, e se aproximou dele lentamente com medo. Mas Angiras disse a ele: restabelece-te rapidamente como o fogo que anima o universo. Tu és bem conhecido nos três mundos estáveis, e tu foste primeiro criado por Brahma para dissipar a escuridão. Ó destruidor da escuridão, ocupa rapidamente o teu próprio lugar. Agni respondeu: a minha reputação foi agora prejudicada neste mundo. E tu deves tornar-te o Deus do fogo, e as pessoas conhecerão a ti, e não a mim, como o fogo. Eu abandonei a minha condição de Deus do fogo, torna-te o fogo primeiro, e eu oficiarei como o segundo fogo ou Prajapatiaka. Angiras respondeu: torna-te o Deus do fogo e o destruidor da escuridão, e cumpre o teu dever sagrado de clarear o caminho das pessoas para o céu, e, ó Senhor, torna-me rapidamente o teu primeiro filho. Markandeya continuou. Ouvindo essas palavras de Angiras, o Deus do fogo fez como desejado, e, ó rei, Angiras teve um filho chamado Vrihaspati. Sabendo que ele era o primeiro filho de Angiras por meio de Agni, os deuses, ó Bharata, foram até Angiras e perguntaram sobre o mistério. E assim questionado pelos deuses ele lhes informou, e os deuses então aceitaram a explicação de Angiras. Em relação a isso eu descreverei para ti os tipos de fogo religioso de grande refulgência que são aqui conhecidos diferentemente nos Brahmanas, partes dos Vedas, por seus respectivos usos. Deus do fogo costumava transportar oblações durante a sua dissolução. Supunha-se que Agni ou fogo transportava as oblações oferecidas pelos homens aos deuses. Kumara significa garoto, consequentemente um príncipe. Aqui se refere a Kartika, o deus da guerra. Capítulo 217. Os filhos de Angiras e Subha. Markandeya continuou. Ó ornamento da linhagem de Kuru, ele Angiras, que era o terceiro filho de Brahma, tinha uma esposa de nome Subha. Ouve sobre os filhos que ele teve com ela.
Seu filho Vrihaspati, o rei, era muito famoso, de grande coração e de grande energia corpórea. Seu caráter e erudição eram profundos, e ele tinha uma grande reputação como conselheiro. Bhanumati foi sua filha primogênita. Ela era a mais bela de todas as suas crianças. A segunda filha de Angira se chamava Raga Amor. Ela era assim chamada porque ela era o objeto do amor de todas as criaturas. Sinivali era a terceira filha de Angiras. Seu corpo era de tal feitio delgado que ela era visível em um momento e invisível em outro, e por essa razão ela foi comparada à filha de Rudra. Ashimati foi sua quarta filha, ela era assim chamada por sua grande refulgência. E sua quinta filha se chamava Vishmati, assim chamada por ela aceitar aves ou oblações. A sexta filha de Angiras se chamava Mahismati a Virtuosa. O ser de compreensão aguçada, a sétima filha de Angiras é conhecida pelo nome de Mamati, que está sempre presente em sacrifícios de grande esplendor, e aquela filha venerável de Angiras, a quem eles chamam de inigualável e sem porção, e sobre quem as pessoas proferem as palavras com um milagre, é conhecida pelo nome de Ku. Capítulo 218. Markandeya continuou. Vrihaspati tinha uma esposa chamada Tara pertencente a um mundo lunar. Com ela, ele teve 6 filhos que compartilhavam da energia do fogo, e uma filha. O fogo em cuja honra oblações de manteiga clarificada são oferecidas no Paurnamasya e outros sacrifícios era filho de Vrihaspati chamado Sanju, ele tinha grande mérito ascético. Nos sacrifícios Chaturmasya quadrimestrais e as Vameda de cavalo, animais são oferecidos primeiro em sua honra, e esse fogo poderoso é indicado por numerosas chamas. A esposa de Sanju se chamava Satya, ela tinha beleza inigualável e nasceu de Dharma, justiça, por causa da verdade. O fogo resplandecente era seu filho, e ele teve 3 filhas de grande mérito religioso. O fogo que é honrado com as primeiras oblações em sacrifícios é seu primeiro filho chamado Bharadvaja. O segundo filho de Sanju se chama Bharata, em cuja honra oblações de manteiga clarificada são oferecidas com a concha sacrificial chamadas Ruk, em todos os sacrifícios da lua cheia Paurnamasya. Além desses 3 filhos, dos quais Bharata é o mais velho, ele teve um filho chamado Bharata e uma filha chamada Bharati. O fogo Bharata é filho do Prajapati Bharata Agni Fogo. E, o ornamento da linhagem de Bharata, porque ele é muito honrado, ele é também chamado de poderoso. Vira é esposa de Bharadvaja, ela deu nascimento a Vira. É dito pelos Brahmanes que ele é cultuado como Soma com os mesmos hinos com oferendas de manteiga clarificada. Ele é unido a Soma na oblação secundária de manteiga clarificada e é também chamado de Rataprabhu, Ratadvana e Kumbhareta. Ele gerou um filho chamado Siddhi com sua mulher Sarayu, e envolveu o sol com seu esplendor, e por ser o gênio presidente do fogo sacrificial, ele é sempre mencionado nos hinos em louvor ao fogo. E o fogo Nishyavana louva a terra somente, ele nunca sofre em reputação, esplendor e prosperidade. O fogo impecável Satya brilhante com chama pura é seu filho. Ele está livre de toda a mácula e não é corrompido pelo pecado, e é o regulador do tempo. Aquele fogo tem outro nome, Nishkriti, porque ele realizou a Nishkriti, libertação de todas as criaturas barulhentas aqui. Quando devidamente cultuado ele concede boa sorte. Seu filho se chama Asvana, que é um gerador de todas as doenças, ele inflige sofrimentos severos às pessoas, pelos quais elas gritam alto, e se move na inteligência do universo inteiro. E o outro fogo terceiro filho de Vrihaspati é chamado de Visvajit por homens de sabedoria espiritual. O fogo, que é conhecido como o calor interno pelo qual o alimento de todas as criaturas é digerido, é o quarto filho de Vrihaspati, conhecido por todos os mundos, o Bharata, pelo nome de Visvabhuk. Ele é autocontrolado, de grande mérito religioso, e é um brahmachari e é cultuado por brahmanes nos sacrifícios Paka. O rio sagrado Gomati era sua esposa e por meio dela todos os homens de mente religiosa realizam seus ritos.
E aquele terrível fogo bebedor de água do mar chamado Varava é o quinto filho de Vrihaspati. Esse fogo bramânico tem uma tendência a se mover para cima e por isso é chamado de Urdhva, e está situado no ar vital chamado Prana. O sexto filho é chamado de Grandes Vishtakriti, pois por meio dele as oblações se tornam Svishta e a oblação Udagdara é sempre feita em sua honra. E quando todas as criaturas são reclamadas, o fogo chamado Manialti fica cheio de fúria. Esse fogo inexoravelmente terrível e muito irascível é a filha de Vrihaspati, e é conhecido como Sva, e está presente em toda a matéria. Pela respectiva influência das três qualidades de Sattva, Rajas e Tamas, Sva teve 3 filhos. Por causa da primeira, ela teve um filho que não era igualado por ninguém no céu em beleza corporal, e por causa desse fato ele foi apelidado pelos deuses de fogo Kama. Por causa da segunda, ela teve um filho chamado Amoga ou Fogo Invencível, o destruidor de seus inimigos em batalha. Seguro do êxito, ele refreia sua raiva e está armado com um arco e sentado em uma carruagem e adornado com guirlandas de flores. Da ação da terceira qualidade ela teve um filho, o grande Ukta, os meios de salvação, louvado por semelhante aos 3 Uktas. Ele é o originador da grande palavra, a palavra de Deus, e é portanto conhecido como o Samasvasa, ou os meios de repouso, salvação. Suishta, excelentemente, e Ishta, oferecidas. Fogo Kama. Kama é o nome do deus do amor, o cupido indiano. 3 Uktas. O corpo, a causa excitante das nossas ações é um Ukta, a alma do vivificador do corpo é o segundo Ukta, e o Espírito Supremo, o incitador da alma é o terceiro. Capítulo 219. Os fogos filhos de Vrihaspati. Markandeya continuou. Ele Ukta realizou uma penitência rigorosa que durou por muitos anos, com o objetivo de ter um filho piedoso que fosse igual a Brahma em reputação. E quando a invocação foi feita com os hinos Vyariti e com a ajuda dos 5 fogos sagrados, Kasyapa, Vasista, Prana, o filho de Prana, Shyavana, o filho de Angiras, e Suvashaka, lá surgiu uma energia, força, muito brilhante, cheia de princípio animador criativo, e de 5 cores diferentes. Sua cabeça era da cor do fogo ardente, seus braços eram brilhantes como o sol, e sua pele e olhos eram de cor dourada e seus pés, ó Bharata, eram pretos. Suas 5 cores foram dadas a ele por aqueles 5 homens por causa de sua grande penitência. Esse ser divino é portanto descrito como pertencente a 5 homens, e ele é o progenitor de 5 tribos. Depois de ter realizado uma penitência por 10.000 anos, aquele ser de grande mérito ascético produziu o fogo terrível pertencente aos Pitris, espíritos dos mortos, para começar o trabalho de criação, e de sua cabeça e boca respectivamente ele criou Vriati e Ratantara, dia e noite, que levam a vida embora rapidamente. Ele também criou Shiva de seu umbigo, Indra de seu poder e vento e fogo de sua alma, e de seus 2 braços surgiram os hinos Udatta e Anudatta. Ele também produziu a mente, e os 5 sentidos, e outras criaturas. Tendo criado esses, ele produziu os 5 filhos dos Pitris. Desses Pranidhi, era o filho de Vrihadrata. Vrihadrata era o filho de Kasyapa. Banu era o afilhado de Shyavana, Saurabha, o filho de Suvashaka, e Anudatta, o filho de Prana. Esses 25 seres são reputados como tendo sido criados por ele. Tapa também criou 15 outros deuses que obstruem sacrifícios asuras. Eles são Subhima, Bhima, Atibhima, Bhimavala, Avala, Sumitra, Mitravana, Migdasina, Mitravardhana e Mitradharama, e Surapravira, Vera, Suveka, Suravashas e Suraantri. Esses deuses são divididos em 3 classes, de 5 cada uma. Localizados aqui neste mundo, eles destroem os sacrifícios dos deuses no céu, eles frustram seus objetivos e arruinam suas oblações de manteiga clarificada. Eles fazem isso só para ofender os fogos sagrados, que carregam oblações para os deuses.
Se os sacerdotes oficiantes são cuidadosos, eles colocam as oblações em honra deles fora do altar sacrificial. Para aquele lugar específico onde o fogo sagrado possa estar colocado, eles não podem ir. Eles carregam a oblação de seus devotos por meio de asas. Quando apaziguados por hinos, eles não frustram os ritos sacrificais. Vriadukta, outro filho de Tapa, pertence à terra. Ele é adorado aqui neste mundo por homens pios, que realizam sacrifícios Agnihotra. Do filho de Tapa, que é conhecido como Ratantara, é dito por sacerdotes oficiantes que a oblação sacrificial oferecida em sua honra é oferecida para Mitravinda. O célebre Tapa foi assim muito feliz com seus filhos. Capítulo 220. Deuses, incluindo aqueles que obstruem sacrifícios. Note Mitra persa. Markandeya continuou. O fogo chamado Bharata foi limitado por regras rígidas de ascetismo. Pushtimati é outro nome de seu fogo, pois quando ele está satisfeito ele concede Pushti, desenvolvimento, para todas as criaturas, e por essa razão ele é chamado de Bharata ou que nutre. E aquele outro fogo, de nome Shiva, é dedicado ao culto de Sakti, e porque ele sempre alivia os sofrimentos de todas as criaturas afligidas pela tristeza, ele é chamado de Shiva o que concede o bem. E após a aquisição de grande riqueza ascética por Tapa, um filho inteligente chamado Puranda nasceu para herdar a mesma. Outro filho chamado Ushma também nasceu. Esse fogo é observado no vapor de toda a matéria. Um terceiro filho, Manu, nasceu. Ele oficiou como Prajapati. Os Brahmanes que são versados nos Vedas então falam das façanhas do fogo Sambhu. E depois desse o fogo brilhante Avasatya de grande resplendor é citado pelos Brahmanes. Tapa assim criou os 5 fogos Urjaskara, todos brilhantes como ouro. Esses todos compartilham a bebida Soma em sacrifícios. O grande deus do sol, quando fatigado depois dos seus trabalhos do dia, é conhecido como o fogo Prasanta. Ele criou os Asuras terríveis e várias outras criaturas da terra. Angiras também criou o Prajapati Banu, o filho de Tapa. Ele é também chamado de Vriadibanu, grande Banu por Brahmanes versados nos Vedas. Banu casou-se com Supraja e Vriadibanu, a filha de Surya, o deus do sol. Elas deram à luz 6 filhos, houve sobre a sua progenie. O fogo que dá força para os fracos se chama Valada ou concessor de força. Ele é o primeiro filho de Banu, e aquele outro fogo que parece terrível quando todos os elementos estão em um estado tranquilo é chamado de fogo Manjuman. Ele é o segundo filho de Banu. E o fogo em cuja honra oblações de manteiga clarificada são ordenadas serem feitas aqui nos sacrifícios da Arsa e Paurnamasya, e que é conhecido como Vishnu neste mundo, é o terceiro filho de Banu chamado Angiras, ou Dritman. E o fogo para quem, com Indra, a oblação agraiana é mandada ser feita é chamado de fogo agraiana. Ele é o quarto filho de Banu. O quinto filho de Banu é Agra, que é a fonte das oblações que são feitas diariamente para a realização dos ritos Chaturmasya, quadrimestrais. Estuva é o sexto filho de Banu. Nisa era o nome de outra esposa daquele Manu que é conhecido pelo nome de Banu. Ela deu à luz uma filha, com os 2 Agnishomas, e também 5 outros deuses do fogo. O resplandecente deus do fogo que é honrado com as primeiras oblações junto com a divindade que preside as nuvens é chamado de Vaisvanara. E aquele outro fogo que é chamado de Senhor de todos os mundos é Visvapati, o segundo filho de Manu. E a filha de Manu se chama Svistakriti, porque por meio de oblações para ela se adquire grande mérito. Embora fosse filha de Hiranyakasipu, ela ainda assim se tornou sua esposa por seus atos maus. Ela é, entretanto, um dos Prajapatis. E aquele outro fogo que tem suas bases nos ares vitais de todas as criaturas e anima seus corpos é chamado de Sannihita. Ele é a causa das nossas percepções de som e forma.
Aquele espírito divino cujo rumo é marcado por manchas pretas e brancas, que é o sustentador do fogo, e que, embora livre do pecado, é o realizador do karma desejado, a quem os sábios respeitam como um grande rishi, é o fogo Kapila, o apresentador do sistema de yoga chamado Samkhya. O fogo através do qual os espíritos elementares sempre recebem as oferendas chamadas agra feitas por outras criaturas na realização de todos os ritos peculiares neste mundo é chamado de Agrani. E esses outros fogos brilhantes famosos no mundo foram criados para a retificação dos ritos Agniotra quando arruinados por quaisquer defeitos. Se os fogos se sobrepuserem uns aos outros pela ação do vento, então a retificação deve ser feita com os ritos Ashtakapala em honra do fogo Sushi. E se o fogo do sul entra em contato com os dois outros fogos, então deve ser feita retificação pelo desempenho dos ritos Ashtakapala em honra do fogo Viti. Se os fogos em seu lugar chamado Nivesa entram em contato com o fogo chamado Devagni, então os ritos Ashtakapala devem ser realizados em honra do fogo Sushi para retificação. E se o fogo perpétuo for tocado por uma mulher em seu período mensal, então para retificação os ritos Ashtakapala devem ser realizados em honra do fogo chamado Dasilman. Se no momento da realização desses ritos Agniotra a morte de alguma criatura é mencionada, ou se animais morrem, então a retificação deve ser feita com a realização dos ritos Ashtakapala em honra do fogo Suraman. O Brahmane que por sofrer de alguma doença não puder oferecer oblações ao fogo sagrado por 3 noites deve dar compensação ao mesmo por realizar os ritos Ashtakapala em honra do fogo do norte. Aquele que ter realizado os ritos da Arsa e Paurnamasya deve fazer a retificação com a realização dos ritos Ashtakapala em honra do fogo Patikriti. Se o fogo de um quarto de resguardo entrar em contato com o fogo perpétuo sagrado, então a retificação deve ser feita com a realização dos ritos Ashtakapala em honra do fogo Agniman. Culto de Shakti. As forças da divindade que preside as forças da natureza.